Gratidão aí aos professores e auxiliares por ensinarem as nossas crianças, e também gratidão às crianças por nos trazer esta mensagem que foi por nós, que Ele nos amou tanto assim. Que o poder do Espírito Santo nos envolva para compreendermos, crermos e testemunharmos a nossa fé diante de todas as nações. Amém. Levaram Jesus, o Filho de Deus, reuniram-se diante dele toda a corte. Um santo, um inocente, sem culpa, filho do Criador, dono do mundo, pois foi ele que o criou, através dele que Deus Pai criou o mundo. Está ali cercado por pecadores, sendo julgado pelos mesmos, sem ter cometido nenhum crime, nenhum pecado, nada que denegrisse a sua imagem, apenas por trazer a palavra de Deus, trazer o reino de Deus entre nós, curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, acalmar uma tempestade, multiplicar pães e peixes. Talvez por isso o condenaram, por enfrentar Satanás, seus anjos, as forças espirituais do mal. Esse foi o grande problema de Jesus. Enfrentar as forças espirituais do mal. Então, mesmo sendo inocente, conseguiram condená-lo. Pilatos o governador, por não conseguir mudar a ideia das pessoas, daquele povo, inclusive do povo de Deus, dos líderes da igreja, toma uma decisão covarde, resolveu lavar as suas mãos. Parece a igreja nos dias de hoje lavando as mãos diante de algumas situações. Não vou me indispor com os que pensam diferente de Deus. Melhor é lavar as mãos. Há pouco tempo, Jesus parecia a solução para 95% daquele povo. Até mesmo queriam proclamá-lo rei. De repente as coisas mudam. Virou um problema e a solução era calar a sua voz. A solução era matá-lo. Porque ele se tornou um embusteiro, uma pessoa que cria confusão no meio do povo. E desta forma, matando, o problema estaria resolvido. Então os poderosos da época, os incomodados, os líderes da igreja, conseguem bater em Jesus, colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ajoelhavam-se diante dele e, debochando de Jesus, diziam: salve o rei dos judeus. Cuspiram nele,
em seu rosto? Você suportaria que alguém cuspisse em seu rosto? Tenho certeza que processaria. E fizeram muitas outras coisas. Então o levaram para ser crucificado, porque alguém resolveu lavar as mãos. Aquele que o poderia livrar por questões políticas, lavou as mãos. Era melhor lavar as mãos naquele momento. Compreendemos que tudo tem que ser desta forma para se cumprir as Escrituras. Mas penso que Deus utiliza as situações da vida para mostrar ao ser humano, quando não quer comprar briga com nada, quando percebe que lhe vai aparecer pressão, o melhor é lavar as mãos. Depois de lhe fazer barbaridades e de lhe causar um grande sofrimento, fazem Jesus carregar a sua própria cruz. Carregar a cruz para ser pregado nela. Cansado, esgotado, sangrando o que já podia ter sangrado, com sede, talvez extremamente faminto, pois sabe-se lá qual foi a sua última refeição. Músculos em seu estado terminal de força, mesmo assim precisa carregar a sua cruz. Tem alguns detalhes que devemos prestar atenção em todo esse processo, e tem um deles de uma forma muito especial que eu quero também compartilhar com vocês. Hoje, quando olhamos para a cruz, Jesus carregar a própria cruz para ser crucificado nela, vejo a cruz sendo o símbolo dos nossos pecados. Quando olhamos para a cruz, na verdade, nós deveríamos lembrar dos nossos pecados. Olhar para a cruz é olhar para a nossa ganância, nossa cobiça, para os nossos interesses. E ai, se alguém ferir os nossos interesses. Olhar para a cruz era uma cruz pesada, terrível de ser carregada, extremamente desgastante e que traz um grande sofrimento para Cristo e traz para Ele a sua morte. A cruz não é os nossos pecados, é o símbolo dos nossos pecados. Porque os nossos pecados não estão na cruz. Os nossos pecados estavam sobre Cristo. Porque Ele carregou os nossos pecados. Se os nossos pecados estivessem sobre a cruz, nós deveríamos adorar a cruz, mas nós não adoramos a cruz. Nós adoramos Cristo. Ao não suportar mais, quem sabe por estar fraco e por todo o contexto daquele momento, os soldados têm um problema. Como resolver aquele problema agora? Ele já aparentemente não suporta mais carregar a cruz.
E diz o texto: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Fiquei pensando neste fato e entendo que Deus, Ele mostra isso para a gente. Por que teve um momento em que Jesus não carrega a cruz? E que eles convidam alguém e forçam alguém a carregar a cruz. Aquele homem que ajuda a carregar a cruz, o que ele de fato carregou? O que Deus quer mostrar para a gente com isto? Jesus permite que Simão carregue a cruz, a madeira da cruz. Ele permite que Simão sinta o peso da cruz, mas não dos pecados. Os pesos do pecado não estavam na cruz, mas estavam sobre Cristo. E isso nós vemos lá em Isaías 53, versículo 6. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O texto não fala que o peso dos pecados estava sobre a cruz, mas Deus jogou o peso das nossas iniquidades, de todas elas, sobre Cristo. No entanto, é interessante a gente pensar na figura de Simão. O que Simão está fazendo ali? Por que ele aparece naquele momento? E para mim esse momento, Simão representa toda a igreja na terra. Ele estava representando a igreja aqui na terra. Jesus morre pela igreja. E agora ele convida a igreja a carregar a cruz. Mesmo que forçado. A igreja não precisa morrer pelos pecados, até porque nem adianta morrer, porque a igreja é quem precisa ser salva, a igreja é quem precisa que alguém morra por ela, que a salve, que a resgate, que tire ela do inferno, das garras de Satanás. Simão teve a alegria de sentir o desprezo daquela população por Jesus. Porque ele estava ou ajudando Jesus, ou ele estava carregando a cruz no lugar de Jesus, mas a multidão em volta, festejando, vibrando por aquilo lá. Então, ele sentiu na sua pele o que é ser desprezado pela população. E ele ensina, Cristo ensina que a igreja tem a oportunidade de carregar a sua cruz. Para permanecer com Cristo, carregue a sua cruz. Em Mateus 16, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Agora, se a igreja, que somos nós, queremos seguir a Cristo, teremos que carregar a cruz. Não tem outra opção. Se tiver que forçar a gente a carregar a cruz, pois Deus vai forçar, impondo sobre nós situações que teremos que carregar a nossa cruz, queiramos nós ou não. E carregar a cruz é o sofrimento que enfrentamos por causa da nossa fé em Cristo, aquele que carregou os nossos pecados. Isso é carregar a cruz.
É ouvir a voz do bom pastor enquanto o mundo grita que Deus não existe, que nós somos frutos do acaso. É nós levantarmos, batermos no peito e dizer: nós temos uma origem, nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Enquanto os muitos por aí tentam distorcer a palavra. Carregar a cruz é negar os seus próprios desejos que são contrários à palavra de Deus. É lutar contra esses desejos. É ser fiel em todo momento da vida. É resistir ao pensamento: Deus é amor e no final Ele vai aceitar todas as coisas. Esse pensamento que se inclui tudo e que se abraça tudo e que não existe mais pecado, que nós podemos fazer todas as coisas e que basta a gente ser feliz e pronto, está tudo certo, resolvido. Assim como Simão foi forçado a carregar a cruz, assim Deus também força a sua igreja a carregar a cruz pela fé. E ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus dá a oportunidade da igreja caminhar com Ele, mas não de morrer pela salvação dela. Não adianta a igreja morrer. Essa é a missão de Cristo. Essa foi a missão dele. E ele não negou a sua missão. Quando seus inimigos se levantaram, pois ele se manteve firme até o fim. Encarar a morte pela salvação da humanidade, isso pertencia a Cristo. E ele fez, ele cumpriu. Tanto é que lá no versículo 50 está escrito: e Jesus, clamando outra vez, e com grande voz, entregou o seu Espírito. Jesus morre pela igreja, que somos nós. Ele se esvaziou pela igreja, que somos nós. Ele se esvazia completamente para que nós fôssemos preenchidos de fé, de esperança, de vida e de uma alegria plena que Ele quer dar aos seus. Os sinais, é interessante a gente observar que os sinais depois da morte de Cristo Jesus, apontados pela Escritura, e se achamos que são poucos sinais, observem, a Escritura diz que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Ninguém foi lá rasgar, ele se rasgou por conta. A Escritura diz que a terra tremeu, e não é qualquer tremidinha, a ponto de partir ao meio as rochas. Sepulcros, túmulos foram abertos e mortos voltaram à vida. Acham pouco? Esses fatos, então, quando o centurião e os que com ele estavam, esses fatos fizeram com que essas pessoas afirmassem verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Para eles, era tarde, Jesus estava morto, não tinha como eles mudar isso. Mas eles tiveram ainda a oportunidade de se arrepender, de crer, de confessar. Creiamos em Cristo. Creia em Cristo como seu Senhor e seu Salvador.
Sua morte não foi em vão, pois em João diz assim: para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Creiamos nele para que lá, no juízo final, quando ele aparecer nas nuvens, nós e todos aqueles que não acreditam também digam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas aí já vai ser tarde, pois no momento que Cristo aparecer no céu, não adianta mais se ajoelhar, pegar a Bíblia, gritar que crê em Cristo. O tempo da graça terminou. Deus nos dá o privilégio de, enquanto aguardamos a sua volta, crer e testemunhar a nossa fé. Se fomos encontrados fiéis até o fim, então nós ouviremos desse Salvador: vinde benditos de meu Pai. E a partir daquele momento já não existirá mais lágrimas, nem dores, nem fome, nem miséria, e nem tudo isso que estamos vendo de desgraça nesse mundo. Em nossa vida, nós temos hoje duas oportunidades: uma de lavar as mãos diante das situações que vivemos, para não nos indispor com ninguém, nós lavamos as mãos e está tudo certo. Ou nós temos a opção de carregar a cruz. Carregar a cruz significa sofrimento, desprezo do povo, desprezo da humanidade, desprezo da sociedade. Vão te chamar de ultrapassado, de quadrado, mas escolher a cruz é o que nos dá um grande consolo na eternidade. Temos o privilégio de sofrer como Cristo sofreu. E se, como diz Lutero, nos ensinou a cantar: se vierem roubar os bens, a vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é a nossa herança. Que o nosso coração seja fiel em todas as situações e carregamos a nossa cruz, para a honra e glória do Senhor. Amém.